O mistério da oficina Albuquerque. A oficina Albuquerque, um lugar escondido em uma rua do tradicional bairro da Moca, parecia estar fora do tempo, quase que resistindo à modernidade que invade todos os outros lugares de São Paulo. Entre carros antigos, equipamentos de mecânica enferrujados e o cheiro de óleo queimado, aquele espaço guardava uma história profunda, passada de geração em geração, mantendo viva uma lenda que poucos fora da família conheciam. Os moradores mais antigos cochichavam sobre acontecimentos misteriosos que aconteciam nas noites de lua cheia. Quando as luzes da oficina piscavam, as ferramentas faziam barulhos por conta própria, e sussurros ecoavam pelos cantos, como se alguém estivesse tentando se comunicar. Para Joaquim Albuquerque, atual dono da oficina, essas histórias faziam parte do que tornava o lugar especial. Ele sabia que a oficina tinha um protetor, uma espécie de guardião que sua família existiria desde os tempos do bisavô. Um homem que dedicou sua vida ao lugar e, segundo a lenda, nunca deixou de descobri-lo, mesmo após sua morte. A herança da família. Joaquim se gravou bem do dia em que herdou o escritório. Ele era jovem, cheio de ideias e relutante em assumir aquele legado. Mas seu pai, em seus últimos dias, chamou-o ao leito e explicou que havia um segredo. Um mistério que a família carregava e que estava diretamente ligado ao escritório. Ele falou sobre o guardião, uma entidade misteriosa, que às vezes aparece como um redemoinho de poeira ou um leve sopro de vento entre as máquinas. Seu pai, como o avô e o bisavô antes dele, acreditava que essa presença protegia a família e o escritório, e que os Albuquerque tinham o dever de cuidar do lugar com respeito e dedicação. Quando Joaquim assumiu o escritório, descobrimos que ela era mais do que um simples negócio. Havia um peso e uma responsabilidade ali, algo que ele sentia mesmo sem entender completamente. Ele continuou cuidando do lugar, mantendo as velhas tradições, mesmo que muitos o chamassem de antiquado. Mas Joaquim sabia que o guardião estava lá, observando. A chegada de Carlos. Carlos, o filho mais velho de Joaquim, cresceu ouvindo as histórias sobre o guardião. Mas para ele, tudo isso era superstição. Formado em administração, Carlos via o mundo com olhos modernos e pragmáticos, e acreditava que o escritório era uma âncora para o passado. Quando recebeu uma oferta para comprar o lugar, Carlos ficou aquecido. Imagine como aquele pedaço de terreno valioso poderia ser o começo de uma vida nova. Longe das velhas ferramentas e do cheiro de óleo. Ele acreditava que seu pai estava preso a um ideal ultrapassado e queria vendê-lo. No entanto, ao tocar na ideia de venda, algo inesperado começou a acontecer. Carlos sentiu que havia uma estranha resistência no ar. Cada vez que mencionava a venda ou se reunia com os compradores, as ferramentas caíam. As máquinas falhavam, e ele mesmo sentia calafrios inexplicáveis. Ele ignorou os sinais, mas sua inquietação aumentou. Primeiros sinais do guardião. Carlos era cético, mas os eventos na oficina começaram a desafiá-lo. Durante uma noite de trabalho, ele se viu sozinho no escritório, finalizando a desmontagem de um carro. Em um momento de distração, ele observa algo estranho. No chão, sob o reflexo fraco da luz, havia pegadas. Eles tinham a marca de apenas um pé, como se alguém tivesse mandado passar por ali. Ele tentou racionalizar o que via, mas o coração acelerado disse que algo inexplicável estava acontecendo. Conforme os dias passavam, os eventos aumentavam. Um dia, ao abrir uma antiga caixa de ferramentas que alcançava ao seu bisavô, Carlos encontrou um bilhete manuscrito. Respeite o guardião, pois ele é parte de nós. O aviso é quase como uma ameaça, mas também como uma promessa. E, por mais que tentasse se convencer do contrário, Carlos sentiu um peso maior sobre os seus ombros. A venda começava a parecer uma traição.
não só ao legado de sua família, mas ao próprio espírito que habitava o escritório. Revelações do passado. Determinando-se a descobrir mais sobre o passado da oficina, Carlos mergulhou nas velhas histórias da família. Ele leu documentos e diários de seu avô, que descreviam o guardião como uma figura semelhante ao Saci, mas ligada ao ambiente urbano e à mecânica, uma adaptação da figura folclórica aos específicos do escritório. Nos relatos, o guardião foi descrito como uma presença que surgia em momentos de crise, protegendo o escritório e aqueles que a respeitavam. Ao investigar, Carlos descobriu que em diferentes gerações, quando alguém tentava abandonar o escritório ou modificar seu propósito, eventos misteriosos ocorriam, pneus que estouravam sem explicação, motores que paravam, e até pequenos redemoinhos que surgiam nos dias secos, varrendo a poeira do chão como um aviso. O conflito e a aparição do guardião. Carlos, dividido entre seu desejo de vender e o crescente respeito pela tradição, foi confrontado por uma visão que mudaria seu destino. Em uma noite de tempestade, enquanto trabalhava sozinho, ele ouviu um sussurro vindo do escritório. Olhando ao redor, ele viu, por um instante, uma figura no canto da sala. Era uma sombra, mas que parecia ter a própria vida. O guardião, ele finalmente entendeu. A figura desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, mas deixou uma mensagem gravada em sua mente. Honre o que é seu. A decisão de Carlos. Movido por esse encontro, Carlos decidiu cancelar a venda. Ao invés disso, ele se uniu ao pai para revitalizar o escritório e conectá-la à comunidade local, oferecendo cursos para jovens mecânicos, oficinas culturais e espaços de aprendizado. Eles decidiram que o legado de Albuquerque continuasse, honrando as gerações que vieram antes e transmitindo a mística da oficina. A lenda continua. A oficina Albuquerque passou a ser um ponto conhecido no bairro da Moca. Carlos e Joaquim, lado a lado, cuidavam do lugar como a alegria que era. E, nas noites de lua cheia, o bairro inteiro parecia sussurrar sobre o guardião que, ao que tudo indicava, nunca deixaria o escritório. Diziam que, às vezes, no meio do trabalho, era possível ver um leve redemoinho entre os carros, como se o guardião estivesse cuidando, silencioso, daqueles que respeitavam seu legado. Essa expansão mantém o mistério e o suspense ao longo da história, desenvolvendo uma trama familiar em um espaço urbano e incorporando a atmosfera única de São Paulo e do bairro da Moca. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Gratidão!